Quem é Jesus nos livros de Samuel, o rei segundo o coração de Deus? Antes que Israel erguesse sua voz pedindo um rei, o céu já havia estabelecido um trono que não poderia ser abalado. A história narrada nos livros de Samuel não começa com coroas reluzentes, nem com celebrações nacionais, mas com lágrimas silenciosas derramadas diante do Senhor. Começa em Siló, diante do tabernáculo, onde uma mulher marcada pela esterilidade derrama sua alma enquanto a liderança espiritual da nação se encontra enfraquecida e corrompida. Ali, no contraste entre fragilidade humana e soberania divina, Deus inicia algo que ultrapassa os limites da política antiga e toca a eternidade. Israel vivia dias de instabilidade. O período dos juízes havia revelado uma nação espiritualmente fragmentada. Cada tribo buscava seu próprio caminho. A adoração estava centralizada em Siló, mas o sacerdócio se tornara desprezível aos olhos do povo por causa da corrupção dos filhos de Eli. O tabernáculo permanecia de pé, mas a reverência estava em ruínas. Era um cenário de desgaste espiritual, confirmado inclusive por evidências arqueológicas que apontam para Siló como centro cultual ativo naquela época, antes da consolidação de Jerusalém. É nesse ambiente que nasce Samuel, não como resposta a uma estratégia política, mas como fruto de oração e consagração. Antes que reis fossem ungidos, Deus levantou um profeta. Antes que tronos fossem estabelecidos, a palavra do Senhor voltou a ser ouvida. O governo de Deus não começa pela espada, mas pela revelação. Ele restaura a nação pelo altar, antes de tocar no trono. Mas o coração do povo não estava satisfeito apenas com direção espiritual. Eles queriam estabilidade visível, queriam força militar. Queriam ser como as outras nações. O desejo por um rei não era apenas administrativo, era profundamente teológico. Em 1 Samuel 8, quando os anciãos pedem um monarca, o Senhor declara que não estavam rejeitando apenas Samuel, mas ao próprio Deus como rei. Aqui nasce a tensão central da narrativa. O conflito entre o reino moldado pelas expectativas humanas e o reino estabelecido segundo o coração de Deus. Saul surge como a resposta divina à insistência do povo. Alto, imponente, estrategicamente adequado aos padrões da época. Em um contexto do antigo Oriente Próximo, onde reis eram símbolos de poder militar e estabilidade nacional, Saul parecia perfeitamente alinhado com o modelo esperado. Contudo, o que parecia ideal aos olhos humanos revelaria fragilidade interior. O óleo da unção desceu sobre sua cabeça, mas o coração permaneceu dividido. Ele começou com humildade, mas gradualmente passou a agir por medo, autopreservação e necessidade de aprovação. Ofereceu sacrifícios que não lhe pertenciam. Preservou o que Deus ordenara destruir. Demonstrou obediência parcial em momentos decisivos. A estrutura do reino se fortalecia, mas sua alma se enfraquecia. A história deixa claro que unção não substitui submissão. Experiência espiritual não substitui transformação interior. Enquanto o trono de Saul começava a vacilar, Deus já havia direcionado seu olhar para os campos de Belém. Não para os palácios, mas para o anonimato. Não para o guerreiro treinado, mas para o pastor fiel. Ali estava Davi, desconhecido para a nação, mas conhecido pelo Senhor. Quando Samuel chega à casa de Jessé, cada filho parecia mais adequado que o outro. Contudo, a declaração divina rompe o padrão humano de avaliação. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa afirmação não é apenas uma observação circunstancial. É um princípio eterno de governo espiritual. Davi é ungido em segredo. Belém, pequena aldeia de Judá, confirmada historicamente como assentamento ativo no período do ferro, torna-se o berço de uma promessa que ultrapassa séculos. A unção ocorre antes do reconhecimento público.
O chamado precede a exaltação. O processo antecede o trono. Mas a jornada do rei, segundo o coração de Deus, não passa diretamente pelo palácio. Ela atravessa perseguição, cavernas e espera prolongada. O verdadeiro caráter é revelado não na conquista imediata, mas na fidelidade invisível. Nos livros de Samuel, cada unção aponta para algo maior. Cada queda expõe a insuficiência humana. Cada promessa amplia a expectativa messiânica. O centro dessa história não é Saul, nem Davi, mas o filho prometido que cumpriria perfeitamente aquilo que ambos apenas prefiguraram. O trono que Israel buscava estava, desde o princípio, reservado para Cristo, quando o povo troca a voz de Deus pela segurança visível. E sucedeu que, quando Samuel envelheceu, Israel decidiu que a voz que os guiava já não era suficiente. Os anciãos reuniram-se não para buscar direção, mas para exigir estabilidade. O pedido parecia razoável aos olhos humanos. Constitui-nos um rei para que nos governe, como o tem todas as nações. No entanto, por trás dessa frase havia algo mais profundo do que organização política. Havia desconfiança silenciosa na suficiência do governo invisível de Deus. Israel não estava apenas solicitando um líder, estava redefinindo sua teologia. Desde o Sinai, o Senhor era o rei da nação. A presença divina no tabernáculo, a condução no deserto, as vitórias concedidas contra inimigos mais fortes, tudo testemunhava que Israel não era como as outras nações. Seu diferencial não era exército numeroso nem fortaleza impenetrável. Era a presença do Deus vivo no meio do povo. Mas a pressão cultural começou a moldar o coração coletivo. Ao redor, as nações tinham reis visíveis, palácios, exércitos organizados, símbolos tangíveis de poder. Israel queria o que podia enxergar. Queria o que parecia previsível. Queria segurança estruturada. O Senhor responde a Samuel com uma declaração que ecoa até hoje. Não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Essa afirmação revela o verdadeiro conflito dos livros de Samuel. O problema não era a monarquia em si, pois Deus já havia previsto reis dentro do pacto mosaico. O problema era a motivação do coração. O pedido nascia da comparação, não da submissão. Era o desejo de se parecer com o mundo, não de refletir a santidade de Deus. A arqueologia confirma que, nesse período, as cidades filisteias estavam militarmente organizadas, com tecnologia superior em metalurgia. Israel sentia a pressão real de um inimigo estruturado. O medo não era imaginário. As ameaças eram concretas. Contudo, a resposta escolhida revelava onde estava a confiança. Deus permite a escolha. E assim surge Saul. Ele é descrito como alto entre o povo, impressionante na aparência, alguém que se destacava fisicamente. Em uma cultura onde o rei representava força e autoridade, Saul correspondia ao padrão ideal. Ele era exatamente o que a nação desejava ver no trono. Mas o Senhor não mede a realeza pela estatura. No início, Saul demonstra humildade. Esconde-se entre a bagagem no dia de sua apresentação pública. Aparentemente modesto, aparentemente adequado. Contudo, humildade circunstancial não é o mesmo que coração transformado. A verdadeira prova viria quando o poder fosse consolidado. A primeira vitória contra os amonitas fortalece sua imagem. O povo celebra. A monarquia se estabelece. A estrutura política começa a ganhar forma. Israel sente alívio. Agora, a liderança visível. Agora, a organização militar centralizada. Mas o coração do rei ainda não foi plenamente provado. Quando a pressão aumenta diante dos filisteus, Saul enfrenta sua primeira grande decisão espiritual. Samuel demora a chegar para oferecer sacrifício. O povo começa a se dispersar. O medo cresce.
E então Saul atravessa um limite que não lhe pertencia. Ele oferece o sacrifício. Não era sua função, não era seu chamado, não era sua autoridade. O ato parece pequeno, mas revela algo profundo. Saul não consegue esperar. Ele não suporta a tensão da dependência. Ele prefere agir por impulso do que confiar no tempo do Senhor. A partir desse momento, o trono começa a se fragilizar. Samuel declara que o reino não permanecerá. Não porque Deus seja instável, mas porque o coração de Saul é instável. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. A tensão aumenta. Israel ainda celebra seu rei. O sistema funciona externamente. As batalhas continuam. Mas uma sentença invisível já foi pronunciada. O reino, segundo a expectativa humana, mostra sua rachadura. E enquanto Saul luta para manter controle, Deus já prepara, em silêncio, o próximo capítulo da história. Nos campos distantes de Belém, longe dos centros de poder, um jovem pastor aprende a governar ovelhas sob o olhar do céu. A história do verdadeiro rei ainda está apenas começando. A unção que não alcançou o coração. E o Espírito do Senhor veio sobre Saul, mas o seu interior permaneceu dividido entre temor e autopreservação. A unção que desceu sobre sua cabeça em Ramá foi real. O óleo consagrou sua posição, confirmou sua autoridade e marcou o início oficial da monarquia em Israel. Ele foi transformado em outro homem naquele momento. Profetizou entre os profetas e experimentou o mover do Espírito de Deus. Contudo, experiências espirituais não substituem formação de caráter. O reino começava a se estruturar. As tribos, antes fragmentadas, agora possuíam liderança central. Fortificações surgiam, estratégias militares se consolidavam e a ameaça filisteia exigia respostas organizadas. O cenário histórico aponta para um período de transição política intensa, no qual Israel deixava de ser uma confederação tribal para se tornar um estado emergente. Mas enquanto as muralhas externas eram erguidas, a fortaleza interior do rei permanecia instável. A primeira grande prova veio quando o exército filisteu se ajuntou em número esmagador. O medo espalhou-se pelo povo. Homens se esconderam em cavernas, em buracos, em cisternas. A pressão era real. A ameaça era concreta. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias para que o sacrifício fosse oferecido pelo profeta, mas o relógio da ansiedade humana corre mais rápido que o tempo da obediência. No 7º dia, antes que Samuel chegasse, Saul decidiu agir. Ele tomou para si aquilo que não lhe havia sido designado. Ofereceu o holocausto, executou um ato religioso, mas o fez fora da ordem estabelecida por Deus. Não foi ignorância, foi impaciência. Não foi falta de ritual, foi falta de submissão. Quando Samuel finalmente chegou, a pergunta ecoou como julgamento. Que fizeste? Saul justificou-se. Apontou para o medo do povo, para a ameaça dos filisteus, para a demora do profeta. Em suas palavras havia lógica estratégica, mas não havia rendição. Ele estava mais preocupado em manter controle do que em preservar a aliança. É nesse momento que a sentença é pronunciada. O reino não permanecerá em suas mãos. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. A história avança e outra prova se levanta. Na batalha contra Amaleque, Deus ordena a destruição completa. Não por crueldade arbitrária, mas como juízo contra uma nação que havia atacado Israel covardemente no deserto. A ordem era clara, a obediência deveria ser absoluta. Saul vence a batalha, mas poupa o rei Agag e preserva o melhor do gado. Sua justificativa parece espiritual. Afirma que o povo queria sacrificar ao Senhor. Usa linguagem religiosa para mascarar desobediência seletiva. Samuel confronta novamente. A resposta do profeta atravessa séculos. Obedecer é melhor do que sacrificar.
O problema nunca foi falta de capacidade militar. Saul era estrategista competente. O problema era o coração dividido. Ele desejava agradar o povo e manter imagem de sucesso. Sua identidade estava cada vez mais ancorada na aprovação humana. Quando Samuel declara que o Senhor rejeitou Saul como rei, a narrativa atinge ponto de ruptura espiritual. O texto afirma que o Espírito do Senhor se retirou dele, e um espírito perturbador passou a afligi-lo. A estabilidade interna se desfaz. O medo cresce. A insegurança se instala. A unção que não alcançou profundidade revela sua fragilidade sob pressão. Enquanto Saul tenta preservar seu trono, Deus já havia iniciado um movimento silencioso em outro lugar. A rejeição do primeiro rei não foi improviso divino, foi parte de uma revelação progressiva. A insuficiência de Saul não é apenas um registro histórico, é uma exposição teológica da falência de todo governo fundamentado na aparência, na força e na autopreservação. O reino, segundo a expectativa humana, mostra seus limites. E enquanto o palácio se torna palco de instabilidade, nos campos de Belém, um jovem aprende a tocar harpa, a enfrentar feras e a meditar na lei do Senhor. A história não está interrompida, está sendo redirecionada. O trono ainda pertence ao Senhor, o pastor que Deus viu no silêncio. E o Senhor disse a Samuel que deixasse de chorar por Saul, porque o reino já estava sendo entregue a outro. A rejeição de Saul não foi o fim da história, mas o início de uma revelação mais profunda. Enquanto o profeta ainda lamentava o fracasso do primeiro rei, Deus já havia determinado o próximo capítulo. A ordem veio clara: enche o teu chifre de azeite e vai, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Belém não era centro político, não era fortaleza militar, era pequena entre as cidades de Judá. Escavações modernas confirmam que, naquele período, tratava-se de um assentamento modesto, distante do brilho das capitais regionais. No entanto, o céu escolhe lugares que os mapas ignoram. Quando Samuel chega à casa de Jessé, o cenário parece previsível. Os filhos mais velhos são apresentados. Eliabe, o primogênito, impressiona pela aparência. A estatura chama a atenção. A lógica humana quase repete o erro anterior, mas o Senhor interrompe a avaliação com uma declaração que atravessa gerações. O homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Essa frase não é apenas correção momentânea, é fundamento eterno do reino. Um a um, os filhos passam diante do profeta. Nenhum é escolhido. Até que Samuel pergunta se ainda resta alguém. Jessé responde que o menor está no campo, apacentando ovelhas. O mais improvável, o menos considerado, o invisível aos olhos da própria família. E então Davi é chamado. O texto descreve sua aparência, mas não a exalta como critério de escolha. O que o Senhor viu não estava na superfície. Havia ali um coração moldado na solidão dos campos, na disciplina do pastoreio, na vigilância constante contra predadores, na meditação silenciosa sob o céu aberto. Enquanto Saul aprendia a governar sob aplausos públicos, Davi aprendia a governar sob o olhar invisível de Deus. A unção acontece de forma reservada. O azeite desce sobre sua cabeça na presença de seus irmãos, mas não há coroação imediata, não há anúncio nacional, não há transição instantânea de poder. O Espírito do Senhor se apodera de Davi desde aquele dia, mas o trono ainda pertence formalmente a Saul. Aqui se revela um princípio profundo do agir divino. A promessa pode ser declarada muito antes de ser manifestada. Davi retorna aos campos após a unção. Continua cuidando de ovelhas, continua enfrentando leões e ursos, continua tocando harpa. A preparação não é interrompida pelo chamado, pelo contrário, é intensificada. O contraste entre os dois reis se aprofunda.
Saul governa externamente, mas está interiormente fragmentado. Davi ainda não governa Israel, mas já é governado por Deus. Quando um espírito perturbador passa a atormentar Saul, é Davi quem é chamado ao palácio para tocar harpa. O futuro rei entra na corte não como rival declarado, mas como servo. Ele traz alívio ao homem que ainda ocupa o trono que lhe foi prometido. O palco da história começa a se estreitar. A fidelidade invisível de Belém começa a tocar o coração do reino. O pastor entra no palácio antes de subir ao trono. A presença precede a autoridade. A intimidade precede o governo. Mas a verdadeira revelação ainda não foi vista publicamente. Ela acontecerá no campo de batalha, diante de um gigante que desafia não apenas Israel, mas o próprio nome do Senhor. E ali, diante do desafio que paralisa exércitos, o coração que Deus viu no silêncio será revelado diante de toda a nação. A pedra que revelou o coração do rei. E durante 40 dias, um gigante desceu ao vale para desafiar o Deus de Israel, enquanto o exército permanecia em silêncio. O cenário é o Vale de Elá, fronteira estratégica entre territórios israelitas e filisteus. A geografia confirma sua importância militar, rota natural de confronto entre povos rivais. De um lado, o exército de Saul, organizado, armado, posicionado em colinas. Do outro, os filisteus, tecnologicamente superiores, especialistas em metalurgia e guerra pesada. No centro, um homem chamado Golias, cuja presença física se torna símbolo de intimidação nacional. A cada manhã e a cada tarde, o desafio é repetido. Não era apenas provocação militar, era afronta teológica. Golias não amaldiçoa apenas Israel. Ele desafia o Deus vivo, e Saul, o rei alto e imponente, treme. O texto não enfatiza apenas o tamanho do gigante, enfatiza o medo que domina o coração da liderança. O homem escolhido pela aparência agora se esconde atrás de estratégias e recompensas. Ele promete riquezas, honra e isenção de impostos a quem enfrentar o inimigo, mas ele próprio não desce ao vale. Enquanto isso, Davi chega ao campo não como soldado, mas como servo. Leva provisões aos irmãos. O pastor atravessa o cenário da guerra com olhos diferentes. Ele não mede a situação pelo peso da armadura inimiga, mas pela honra do nome de Deus. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa pergunta não nasce de imprudência juvenil. Nasce de convicção formada no secreto. O mesmo que enfrentou leão e urso no pasto, agora enxerga no gigante apenas mais uma ameaça sob a soberania divina. Saul tenta vestir Davi com sua própria armadura. O jovem experimenta, mas rejeita. Ele não luta com o que simboliza o sistema do rei atual. Ele desce ao vale com o que aprendeu nos campos. Uma funda, 5 pedras lisas e fé no Senhor dos Exércitos. A batalha é breve, mas a revelação é profunda. A pedra lançada não é apenas projétil, é testemunho. Ela atinge a fronte do gigante, mas expõe a falência de um reino fundamentado no medo. Davi corre, toma a espada do inimigo e encerra o confronto. O silêncio do exército se transforma em clamor. O vale que antes ecoava desafio, agora ecoa vitória. Mas o centro do episódio não é heroísmo humano, é confiança teológica. Davi declara diante de todos que a batalha pertence ao Senhor. Ele não reivindica glória pessoal. Ele afirma que toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui o contraste entre os dois reis se torna irreversível. Saul mede forças por comparação. Davi mede realidades pela fidelidade do Senhor. A vitória no vale não o coloca imediatamente no trono, mas o coloca no coração do povo. As mulheres cantam, a fama cresce, e com ela nasce a inveja. Saul ouve os cânticos que exaltam Davi acima dele. O medo que antes era externo, agora se torna interno.
O gigante que ele não enfrentou se transforma em paranoia dentro do próprio palácio. O rei que venceu o gigante não é celebrado por todos. Ele passa a ser perseguido. O Vale da Vitória se transforma na Caverna da Fuga. E assim começa o período mais revelador da formação do rei, segundo o coração de Deus. Porque é nas cavernas, longe da multidão, que o caráter é refinado e a promessa é testada. A caverna onde o trono é provado. E Davi fugiu naquele dia da presença de Saul, levando consigo apenas a promessa que ainda não se cumprira. O herói do vale agora se torna fugitivo nas montanhas. A mesma voz que ecoou vitória diante de Golias passa a ser silenciada nas cavernas do deserto da Judéia. A geografia dessa região, marcada por rochas calcárias, grutas profundas e passagens estreitas, serviu historicamente como refúgio natural para grupos perseguidos. Ali, entre penhascos e sombras, Davi começa a aprender uma lição que nenhum palácio poderia ensinar. A promessa não elimina o processo. Saul, consumido por ciúme e insegurança, transforma o reino em instrumento de perseguição. Lança sua lança contra Davi no palácio, envia homens para vigiá-lo. Usa a estrutura estatal para tentar eliminar aquele que Deus havia escolhido. O trono, quando sustentado pelo medo, passa a enxergar ameaça em todo lugar. Davi foge para Nob, depois para Gate, depois para a caverna de Adulão. Ali, homens endividados, aflitos e descontentes se ajuntam a ele. Não é um exército glorioso, é um grupo quebrado. Mas Deus forma líderes a partir de improváveis. O futuro rei aprende a governar não sobre multidões organizadas, mas sobre homens marcados por frustração. Enquanto Saul usa sua autoridade para destruir, Davi usa sua influência para restaurar. A tensão alcança um dos momentos mais reveladores quando Saul entra sozinho em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos nas profundezas da mesma gruta. A oportunidade surge. O perseguidor está vulnerável. Os homens de Davi sussurram que aquele é o dia em que o Senhor entregou o inimigo em suas mãos. A lógica humana grita por ação imediata. O trono parece ao alcance de um único golpe. Mas Davi se aproxima e corta apenas a ponta do manto de Saul. Mesmo esse gesto o fere por dentro. Seu coração se constrange. Ele reconhece que, apesar da injustiça, Saul ainda é o ungido do Senhor. Ele se recusa a tomar o trono pela força. O verdadeiro rei não acelera o tempo de Deus. Davi poderia justificar o assassinato como estratégia política ou autodefesa, mas escolhe a reverência acima da conveniência. Sai da caverna e chama Saul à distância, demonstrando que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Sua confiança não está na oportunidade, mas na fidelidade divina. Aqui se revela a diferença definitiva entre Saul e Davi. Um governa para preservar seu poder. O outro espera para receber aquilo que Deus prometeu. As cavernas não são interrupção da história, são o laboratório do caráter. Ali, Davi escreve salmos que ecoam confiança em meio ao perigo. Ali, ele aprende que o Senhor é sua fortaleza, sua rocha e seu escudo. O rei, segundo o coração de Deus, não é moldado na celebração pública, mas na espera silenciosa. Esse período prepara algo maior. O homem que não toca no ungido de Deus será aquele que entenderá o peso da unção quando finalmente for coroado. E enquanto Davi aprende a reinar sobre si mesmo no deserto, Saul se afunda cada vez mais em desespero. O abismo espiritual entre os dois reis se aprofunda. O trono ainda não mudou oficialmente de mãos, mas espiritualmente já pertence àquele que sabe esperar. A arca, Jerusalém e o trono submisso. E sucedeu que depois que Davi foi confirmado como rei sobre todo Israel, seu primeiro grande desejo não foi expandir território,
mas trazer a presença do Senhor para o centro do reino. Após a morte de Saul e o fim de anos de conflito, Davi é reconhecido primeiro em Hebrom, depois sobre todas as tribos. O reino se consolida. Jerusalém é conquistada dos jebuseus e estabelecida como capital política. Escavações na chamada Cidade de Davi revelam estruturas fortificadas que confirmam a expansão urbana nesse período, testemunhando um momento decisivo da história israelita. Mas para Davi, uma capital sem a presença divina era apenas administração vazia. A Arca da Aliança ainda estava distante. A arca não era símbolo comum, representava o trono invisível de Deus entre o povo. Era sinal da aliança, testemunho da lei, lembrança da santidade que não pode ser manipulada. Durante os anos de instabilidade, ela havia sido negligenciada, movida, quase esquecida. Agora, o rei, segundo o coração de Deus, entende que o trono humano só encontra legitimidade quando se submete ao trono celestial. A primeira tentativa de transportar a arca é feita com entusiasmo, mas não segundo a instrução divina. Ela é colocada sobre um carro novo, imitando métodos filisteus, não o padrão revelado na lei. Quando Uzá toca a arca para impedir que caísse, é ferido imediatamente. O episódio interrompe a celebração e revela que boas intenções não substituem obediência. Davi teme. Ele não ignora o acontecimento nem o justifica. Ele aprende, suspende o transporte, busca entendimento, revisita as Escrituras. O rei que venceu gigantes agora se curva diante da santidade. Ele descobre que governar para Deus exige reverência à palavra de Deus. Quando finalmente a arca é trazida conforme a instrução correta, os levitas a carregam nos ombros. Sacrifícios são oferecidos. O rei dança diante do Senhor com intensidade e humildade. Não há preocupação com imagem pública. Não há cálculo político. Há alegria na presença. Mical, filha de Saul, observa da janela e despreza Davi em seu coração. Ela enxerga a dança como indignidade real. Mas Davi compreende algo que Saul jamais entendeu. A autoridade do rei não é diminuída pela adoração, é confirmada por ela. Jerusalém se torna não apenas centro administrativo, mas centro espiritual. A partir desse momento, o trono de Davi está ligado à presença da arca. O governo se submete à aliança. O rei entende que sua autoridade é derivada, não autônoma. É nesse contexto que nasce o desejo de construir uma casa para o Senhor. Davi, habitando em palácio de cedro, sente desconforto ao saber que a arca permanece em tenda. O profeta Natã inicialmente aprova a ideia, mas naquela noite o Senhor fala novamente. Não será Davi quem edificará a casa. Em vez disso, Deus promete edificar uma casa para Davi. A inversão é profunda. O rei deseja oferecer algo a Deus, mas Deus oferece algo eterno ao rei. Surge a promessa que transformará toda a expectativa messiânica. Um descendente seu se assentará no trono para sempre. Aqui a narrativa alcança nova dimensão. Não se trata apenas de organização nacional ou estabilidade política. Trata-se de eternidade. O trono de Davi passa a carregar promessa que ultrapassa sua própria vida. O reino agora aponta para algo que nenhum sucessor imediato poderá cumprir plenamente. A presença foi estabelecida, a promessa foi declarada, e a esperança começa a se expandir além da geração de Davi. A aliança que abriu a eternidade. E naquela noite o Senhor falou, não para confirmar o plano de Davi, mas para revelar um propósito que atravessaria séculos. Quando o rei expressa o desejo de construir uma casa para Deus, a resposta divina muda completamente a direção da história. Davi pensa em edificar um templo. Deus decide estabelecer uma dinastia eterna. O que parecia iniciativa humana torna-se palco de promessa celestial.
Por meio do profeta Natã, o Senhor declara que tirou Davi dos pastos, de detrás das ovelhas, para o colocar como príncipe sobre Israel. Ele relembra vitórias, livramentos, proteção. Mas então a revelação se aprofunda. Estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Essa frase não pertence apenas à política israelita. Ela inaugura a esperança messiânica de forma clara e estruturada. Nenhum reino humano é eterno. Nenhuma sucessão terrena garante perpetuidade. Contudo, aqui Deus vincula seu próprio nome à permanência do trono de Davi. A linguagem é firme. Um descendente será levantado. Ele edificará uma casa ao Senhor. O relacionamento será de pai e filho. Ainda que haja disciplina, a misericórdia não será retirada como foi de Saul. A aliança davídica torna-se eixo central da teologia bíblica. Historicamente, o reino de Davi representa o momento de maior unificação territorial de Israel. Evidências arqueológicas apontam para a expansão administrativa e fortificação urbana nesse período, indicando centralização real significativa. Mas a promessa feita não depende apenas da estabilidade histórica, ela transcende ciclos políticos. Davi compreende a magnitude do que está sendo declarado. Ele entra na presença do Senhor e pergunta: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? O rei que conquistou territórios reconhece que nada conquistou por mérito próprio. A resposta divina não é recompensa por desempenho, é expressão de graça soberana. Aqui a revelação sobe um degrau decisivo. A história deixa de ser apenas narrativa nacional e passa a ser expectativa universal. A promessa de um reino eterno exige um rei que não esteja sujeito à morte. Exige alguém cuja justiça não falhe, cujo coração não se corrompa, cuja obediência seja perfeita. Davi, apesar de escolhido, não é o cumprimento final. Seus filhos herdarão o trono, mas também herdarão fragilidade humana. O texto já prepara o leitor para essa tensão. A eternidade prometida não poderá ser sustentada por sucessores comuns. Os profetas posteriores ecoarão essa aliança. Isaías falará de um trono estabelecido com justiça. Jeremias anunciará um renovo justo da casa de Davi. E a expectativa de Israel passará a girar em torno da figura do filho de Davi, que governará para sempre. A aliança não é metáfora. É fundamento histórico e teológico. Ela conecta Belém ao futuro, conecta o pasto ao trono, conecta a unção secreta à esperança escatológica. E enquanto Davi contempla a promessa, ainda não imagina que sua própria história revelará tanto a glória quanto a limitação do homem segundo o coração de Deus. Porque a eternidade prometida contrasta de forma intensa com a fragilidade que ainda habita o coração humano. O pecado que revelou a necessidade de um rei perfeito. E sucedeu que no tempo em que os reis saem à guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. A frase é simples, mas carrega peso espiritual profundo. O rei que enfrentara gigantes agora se encontra distante do campo de batalha. A omissão abre espaço para a tentação. Do terraço do palácio, seus olhos contemplam aquilo que não lhe pertencia. O coração que fora descrito como segundo o de Deus, agora revela sua vulnerabilidade. Batseba não entra na narrativa como romance, mas como exposição. Davi envia, toma e oculta. O homem que respeitou o ungido na caverna, agora utiliza seu próprio poder para encobrir transgressão. O contraste é doloroso. O mesmo rei que dançou diante da arca, agora tenta manipular circunstâncias para proteger sua imagem. Urias, o heteu, permanece fiel no campo de batalha enquanto Davi trama nos bastidores. O soldado estrangeiro demonstra integridade maior que o rei de Israel. A ironia é intencional. O trono, quando se afasta da vigilância espiritual, torna-se perigoso. O pecado não permanece secreto.
O profeta Natã entra no palácio não como conselheiro político, mas como voz de juízo. Ele conta uma parábola que penetra o coração do rei. Um homem rico toma a única ovelha de um homem pobre. Davi se indigna contra o personagem da história sem perceber que está julgando a si mesmo. Então Natã declara: "Tu és esse homem." A palavra atravessa a couraça do poder. Não há justificativa, não há desculpa. Davi reconhece: pequei contra o Senhor. A diferença entre ele e Saul se manifesta novamente. Saul racionalizava. Davi se quebranta. Mas arrependimento não remove consequências. A espada não se afastaria de sua casa. O filho nascido daquele relacionamento morreria. Conflitos internos surgiriam. Absalão se levantaria contra o próprio pai. O reino experimentaria divisão e dor. A narrativa não romantiza Davi. Ela revela sua humanidade com precisão implacável. O homem, segundo o coração de Deus, não é descrito como impecável, mas como alguém que, quando confrontado, se humilha diante do Senhor. O Salmo 51 nasce desse momento. Um clamor por purificação, por coração renovado, por espírito reto. A teologia do arrependimento ganha profundidade. Davi compreende que Deus não deseja apenas sacrifícios externos, mas verdade no íntimo. Contudo, mesmo com arrependimento genuíno, a história deixa clara uma realidade incontornável. Até o melhor dos reis falha. A promessa da aliança permanece. O trono não é revogado. Mas a fragilidade humana torna-se ainda mais evidente. Se Davi, escolhido e ungido, cai dessa maneira, que esperança existe para um reino verdadeiramente eterno? O texto não encerra a história em desespero. Ele aprofunda a expectativa. A linhagem continua. Salomão nascerá. O templo será construído. O reino alcançará esplendor. Mas o leitor atento percebe que nenhum descendente imediato será capaz de cumprir plenamente a promessa feita em 2 Samuel 7. O pecado de Davi não anula a aliança, mas reforça a necessidade de um rei cuja justiça seja inabalável. A história se move para frente com esperança, mas também com consciência de limitação. E a pergunta se torna inevitável: quem será o filho de Davi que não falhará? O filho de Davi que cumpriu a promessa. E quando a história parecia presa ao ciclo de glória e queda, a promessa silenciosa continuava avançando através das gerações. Após Davi, vieram reis que herdaram o trono, mas não herdaram plenamente o coração. Salomão edificou o templo com magnificência jamais vista em Israel. A cidade de Jerusalém tornou-se centro espiritual e político de influência regional. Estruturas monumentais, sistemas administrativos e comércio internacional marcaram o auge da monarquia unificada. Contudo, mesmo em meio ao esplendor, a fidelidade começou a oscilar. O padrão repetiu-se ao longo dos séculos. Reis bons e reis perversos sucederam-se. O reino dividiu-se. Profetas levantaram suas vozes. O trono de Davi permaneceu, mas frequentemente abalado. A aliança parecia resistir, mas o coração humano continuava vulnerável. Mesmo assim, a promessa não foi esquecida. Isaías anunciou que um menino nasceria e que o governo estaria sobre os seus ombros. Jeremias declarou que Deus levantaria a Davi um renovo justo que reinaria como rei e executaria juízo e justiça na terra. Ezequiel falou de um pastor que apacentaria o povo com fidelidade. A esperança messiânica amadureceu sob a tensão da história. Quando o Novo Testamento se abre, não começa com filosofia nem com discurso político. Começa com uma genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Essa declaração não é mero detalhe histórico, é reivindicação teológica. Belém volta ao centro da narrativa. Na mesma cidade onde Davi foi ungido em segredo, nasce aquele que cumprirá a promessa eterna.
não em palácio, mas em humildade, não cercado por exércitos, mas por pastores. O cenário ecoa a própria lógica divina revelada nos livros de Samuel. Deus escolhe o improvável para estabelecer o eterno. Jesus é chamado filho de Davi repetidas vezes nos evangelhos. Cegos clamam por ele com esse título. Multidões o reconhecem assim ao entrar em Jerusalém. A expectativa construída desde 2 Samuel 7 encontra forma concreta na pessoa de Cristo. Mas seu reinado desafia novamente as expectativas humanas. Ele não assume trono político, não convoca rebelião militar contra Roma, não estabelece capital administrativa. Seu reino não é sustentado por espada, mas por verdade. Ele governa a partir da cruz. Diante de Pilatos, declara que seu reino não é deste mundo. A promessa feita a Davi encontra cumprimento não em conquista territorial, mas em vitória sobre o pecado e a morte. O trono eterno não é confirmado por coroação terrestre, mas pela ressurreição. Se Saul representou a aparência sem profundidade e Davi representou o coração sincero, porém falível, Jesus manifesta a perfeição absoluta. Ele obedece onde Saul falhou. Ele permanece puro onde Davi caiu. Ele reina sem corrupção, sem medo, sem pecado. O trono prometido não era apenas sucessão dinástica. Era governo eterno fundamentado em justiça perfeita. A aliança davídica atinge sua plenitude nele. E agora, o reino que começou como promessa em Siló, que se consolidou em Jerusalém e que atravessou exílios e quedas, expande-se para todas as nações. O rei, segundo o coração de Deus, reina não apenas sobre Israel, mas sobre todo aquele que se rende à sua autoridade. O trono que o céu havia estabelecido antes mesmo do pedido do povo, finalmente se revela em plenitude. E a história dos livros de Samuel se encerra não como memória antiga, mas como convite permanente. O reino que não pode ser abalado. E depois que o filho de Davi venceu a morte, o trono deixou de ser promessa futura e tornou-se realidade eterna. A ressurreição não foi apenas milagre extraordinário. Foi entronização silenciosa. O mesmo Deus que prometera a Davi um descendente, cujo reino não teria fim, confirmou essa palavra ao levantar Jesus dentre os mortos. O túmulo vazio não apenas proclamou vitória sobre a morte, mas declarou que o trono eterno estava ocupado. Nos dias que se seguiram, o Cristo ressuscitado falou aos discípulos sobre o reino de Deus. Não um reino construído por estruturas humanas, mas um domínio que alcança consciências, transforma corações e submete todas as autoridades invisíveis. A ascensão não foi retirada estratégica, mas exaltação pública diante do céu. O Salmo 110, frequentemente citado no Novo Testamento, ecoa com clareza: assenta-te à minha direita. A promessa davídica se conecta à realidade celestial. O trono de Jerusalém torna-se sombra de um governo muito mais alto. A autoridade que antes se expressava em fronteiras territoriais, agora se manifesta sobre todas as nações. Os apóstolos compreendem essa conexão. Pedro, no dia de Pentecostes, declara que Deus cumpriu a promessa feita a Davi ao ressuscitar Jesus e exaltá-lo à direita do Pai. O discurso não é construção teórica, é interpretação profética da história. O Filho prometido reina. O Império Romano continuava dominante. César ainda ocupava palácios, exércitos ainda marchavam. Contudo, um reino invisível começava a avançar com poder inabalável. Nenhuma espada poderia silenciar essa autoridade, nenhum decreto poderia impedir sua expansão. A diferença entre os reinos humanos e o reino de Cristo torna-se evidente. Saul governou por medo. Davi governou por fé misturada com fragilidade. Jesus governa por justiça perfeita e poder indestrutível. Ele não teme concorrentes, não precisa eliminar rivais. Seu domínio não depende de aprovação popular.
Ele é rei por direito eterno. O trono que parecia ameaçado ao longo da história nunca esteve em risco. As quedas humanas revelaram limitações, mas não anularam a promessa. A aliança feita com Davi encontrou cumprimento não em estabilidade política contínua, mas na encarnação do próprio Deus. E agora, o reino avança por meio da proclamação do Evangelho. Cada coração rendido torna-se território conquistado. Cada vida transformada é testemunho de que o governo do filho de Davi não conhece declínio. Os livros de Samuel mostraram o contraste entre o rei escolhido pelo povo e o rei escolhido por Deus. Mostraram que aparência não sustenta trono, que unção sem obediência não preserva reino, que arrependimento revela graça, mas também expõe a necessidade de perfeição absoluta. Essa perfeição se manifestou em Cristo. O reino que ele estabelece não depende de genealogias humanas, ainda que as cumpra. Não depende de templos feitos por mãos, ainda que tenha sido prefigurado por eles. Não depende de exércitos organizados, ainda que tenha atravessado guerras históricas. É um reino que começa invisível e termina eterno. A pergunta que permanece não é apenas histórica, nem teológica, é profundamente pessoal. Se o filho de Davi reina à direita do Pai, onde está o trono dentro de nós? O trono no coração humano. E se o rei prometido reina eternamente nos céus, então a verdadeira batalha não acontece em vales geográficos, mas dentro do coração humano. Os livros de Samuel começaram com uma nação pedindo um rei visível, terminaram apontando para um rei eterno. Mas a tensão que atravessou aquelas páginas permanece viva em cada geração. O desejo de autonomia ainda compete com a submissão ao governo divino. A busca por segurança visível ainda tenta substituir confiança no invisível. Saul representa o impulso humano por controle. Davi representa o coração que se arrepende e se rende. Cristo representa o governo perfeito que não falha. Essa progressão não é apenas narrativa histórica, é diagnóstico espiritual. Quando Jesus proclama o reino de Deus, ele não convoca exércitos nem estabelece quartéis. Ele chama ao arrependimento. Ele confronta a hipocrisia. Ele redefine grandeza como serviço. Ele declara que o reino está próximo e que sua entrada exige transformação interior. O trono eterno não se impõe por força externa. Ele se estabelece por rendição voluntária. Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram. Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Cada um reivindicou o domínio global. Cada um acreditou na permanência de sua própria autoridade. Todos ruíram. O trono prometido a Davi, entretanto, não foi apagado com a queda de Jerusalém, nem silenciado no exílio. Ele aguardava cumprimento pleno. Quando Cristo reina, ele não apenas governa estruturas, ele governa consciências. Ele confronta motivações ocultas. Ele revela que o maior inimigo não é o gigante externo, mas o orgulho interno. Assim como Israel desejou ser como as outras nações, o coração humano ainda deseja se conformar ao padrão do mundo. A tentação de escolher líderes, segundo a aparência, continua presente. A inclinação de oferecer obediência parcial ainda se manifesta. A história de Saul e Davi não é distante, é espelho, mas a esperança também permanece. O filho de Davi não apenas ocupa o trono celestial. Ele intercede, transforma e capacita. Ele concede um novo coração. Ele escreve sua lei não em tábuas de pedra, mas na interioridade regenerada pelo Espírito. O reino que começou com promessa em 2 Samuel encontra continuidade na igreja, não como instituição de poder político, mas como comunidade que vive sob a autoridade do Rei ressuscitado. Cada ato de justiça, cada gesto de fidelidade, cada decisão tomada sob temor do Senhor, testemunha que o trono eterno está ativo.
O convite final dos livros de Samuel ecoa através de Cristo. Não é apenas reconhecer quem ele é historicamente, é permitir que ele governe verdadeiramente. O rei escolhido pelo povo buscava a aprovação. O rei escolhido por Deus busca a rendição. Um construiu estrutura que se dissolveu. O outro estabelece reino que não pode ser abalado. E assim, a história se fecha com reverência. O trono nunca pertenceu aos homens, sempre pertenceu ao Senhor. Resta saber quem ocupa o centro do nosso coração. O rei que julgará com justiça perfeita. E assim como o primeiro pedido por um rei revelou o coração inquieto de uma nação, o retorno do rei revelará o verdadeiro estado de cada coração. Os livros de Samuel apontaram para um trono estabelecido por promessa. O Novo Testamento revelou o cumprimento dessa promessa em Cristo ressuscitado. Mas a história ainda caminha em direção a um desfecho que unirá definitivamente promessa e manifestação visível. O Filho de Davi reina agora invisivelmente sobre todos os que creem. Contudo, as Escrituras afirmam que o mesmo rei retornará para julgar com justiça perfeita. Aquele que foi rejeitado como rei, no início de seu ministério, voltará não em humildade velada, mas em glória manifesta. O contraste será absoluto. Saul temeu perder seu trono e perseguiu por insegurança. Davi sofreu as consequências de seu próprio pecado. Os reis posteriores oscilaram entre fidelidade e idolatria. Mas o filho de Davi não teme concorrência, não governa por medo e não será corrompido por poder. Seu julgamento será justo porque seu coração é absolutamente santo. Os profetas anteciparam esse momento. Isaías descreveu um rei que julga com retidão e decide com equidade pelos mansos da terra. Daniel viu em visão o Filho do Homem recebendo domínio eterno diante do Ancião de Dias. A promessa feita em 2 Samuel 7 encontra aqui sua expressão final e pública. O trono eterno não é apenas garantia de continuidade, é garantia de justiça. Em um mundo onde decisões são marcadas por parcialidade, onde poder é frequentemente abusado, onde sistemas falham, a esperança cristã repousa em um rei que não pode ser comprado nem manipulado. Ele conhece pensamentos ocultos. Ele discerne intenções. Ele pesa ações não apenas por aparência, mas por verdade interior. O mesmo princípio declarado quando Davi foi escolhido permanece ativo. O Senhor vê o coração. A segunda vinda de Cristo não é ameaça para os que o reconhecem como rei. É consumação da esperança. É o momento em que aquilo que foi inaugurado espiritualmente se tornará visível universalmente. O trono que começou em promessa silenciosa será reconhecido por toda a criação. Então se cumprirá plenamente aquilo que os livros de Samuel começaram a revelar. O reino pertence ao Senhor, e Ele o concede segundo sua vontade soberana. A narrativa que começou em Siló com oração e lágrimas termina com glória e justiça. O pedido por um rei revelou insegurança humana. A vinda do Rei Eterno revelará soberania divina. A pergunta final permanece ecoando, não como teoria distante, mas como realidade iminente. Quando o Filho de Davi se manifestar em glória, sob qual reino estaremos? O reino que começou em lágrimas e termina em glória. E assim como tudo começou com uma mulher chorando em Siló, tudo culmina com um rei exaltado em glória eterna. A história dos livros de Samuel iniciou-se no silêncio de uma oração. Ana derramou sua alma diante do Senhor quando ninguém via futuro para ela. Israel estava espiritualmente enfraquecido, o sacerdócio corrompido, a liderança instável, a nação desejando ser como as outras. O cenário parecia comum demais para carregar destino eterno. Mas Deus constrói seus propósitos a partir daquilo que parece frágil.
Samuel nasceu da esterilidade. Saul nasceu da pressão popular. Davi surgiu do anonimato. E Cristo veio de uma manjedoura. A lógica do reino sempre desafiou a lógica humana. O que o mundo considera insignificante, Deus usa como fundamento de eternidade. O trono que Israel pediu revelou sua impaciência. O trono que Deus prometeu revelou sua fidelidade. Ao longo da narrativa, vimos que aparência não sustenta governo. Vimos que unção não substitui caráter. Vimos que arrependimento é poderoso, mas não elimina a necessidade de perfeição absoluta. Cada capítulo da história elevou a expectativa até que a promessa se concentrasse em um único nome: Jesus. Ele é o verdadeiro rei segundo o coração de Deus, porque seu coração é perfeitamente unido ao Pai. Ele não governa por conveniência, mas por santidade. Não preserva seu trono por medo, mas por autoridade inerente. Não falha sob pressão, não cede à tentação, não manipula poder para benefício próprio. Ele é o cumprimento do pacto davídico, é o pastor prometido, é o Filho eterno. Os livros de Samuel não são apenas registro antigo da formação de uma monarquia. São revelação progressiva da necessidade de um rei que transcenda a fragilidade humana. Cada falha apontou para ele. Cada promessa preparou o caminho. Cada sombra antecipou a substância. Hoje, o reino avança não por imposição militar, mas por transformação interior. O filho de Davi reina sobre aqueles que o reconhecem. Seu trono não depende de estabilidade política, nem de reconhecimento cultural. Ele reina porque venceu a morte. E a história que começou em Siló passou por Belém, consolidou-se em Jerusalém e alcançou a cruz. Agora caminha para sua manifestação final. O rei, segundo o coração de Deus, não apenas governa. Ele redime, ele restaura. Ele julga com justiça e salva com misericórdia. O trono nunca esteve em risco. O reino nunca esteve ameaçado. A promessa nunca esteve suspensa. Desde o princípio, o céu já havia escolhido o rei que reina para sempre. E quando toda voz humana se cala, permanece apenas a voz daquele que reina eternamente. A jornada que começou com um povo pedindo um rei, termina com a revelação de um rei que não foi pedido, mas prometido. Israel desejava alguém que marchasse à frente de seus exércitos, que representasse sua força diante das nações, que oferecesse segurança visível. Deus respondeu não apenas com um governante, mas com um plano que atravessaria séculos até culminar na encarnação do próprio Filho. Samuel ungiu Saul como resposta à insistência do povo. Ungiu Davi como resposta ao coração de Deus. Mas foi o Pai quem ungiu Jesus como cumprimento definitivo da promessa. A história demonstrou que o poder humano, por mais estruturado que seja, é insuficiente para sustentar justiça perfeita. Saul revelou o perigo da aparência sem profundidade. Davi revelou a beleza do arrependimento, mas também a limitação da natureza humana. O trono precisava de alguém que não apenas começasse bem, mas que permanecesse santo até o fim. Cristo é esse rei. Ele nasce em Belém, cidade do pastor ungido. Ele é chamado Filho de Davi, título carregado de esperança messiânica. Ele entra em Jerusalém sob aclamação real. Ele é interrogado como pretendente ao trono. Ele é crucificado sob a inscrição que o identifica como Rei dos Judeus. E ele ressuscita como Senhor da vida. Nenhum detalhe é acidental. A cruz não foi derrota política, mas coroação paradoxal. O trono de Cristo não é sustentado por ouro, mas por sangue redentor. Seu cetro não é símbolo de opressão, mas de justiça que restaura. Ele reina não apenas sobre território, mas sobre história, sobre morte, sobre eternidade. A promessa feita a Davi em 2 Samuel 7 não encontra sua plenitude em continuidade dinástica meramente terrena.
Ela encontra sua plenitude em um reino que não pode ser abalado, um reino que não termina com sucessão, um reino cujo rei vive para sempre. E assim, aquilo que começou com lágrimas em Siló culmina em glória eterna. O Senhor continua a procurar corações rendidos. O padrão estabelecido quando Davi foi escolhido permanece ativo. Deus não se impressiona com o exterior. Ele governa a partir do interior transformado. O rei, segundo o coração de Deus, chama cada pessoa a submeter seu próprio coração ao seu governo. Os livros de Samuel não terminam em nostalgia histórica. Eles apontam para o presente e para o futuro. Apontam para a necessidade contínua de reconhecer quem verdadeiramente reina. O trono que o céu estabeleceu jamais será removido. O rei, segundo o coração de Deus, reina agora e reinará para sempre.